Bom dia! Bom Sejam dia. bem-vindos e bem-vindas ao Tática Trend Labs dessa semana, dessa quinzena, na verdade. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Hoje, mais uma vez, trazemos um convidado especial, o Edgar, que trabalha aqui no time do Daniel Hash. E hoje a gente tem um tema bastante interessante também. Aliás, todos eles são, né? Faz parte de uma jornada extremamente relevante que a gente se propõe a fazer aqui dentro da Tática. E nós queremos dar aí boas-vindas e bom dia a todos vocês. Passo a palavra aí para a Alessandra, para o Hash, para o Edgar, para a gente bater um papo aí para falar sobre a eficiência da equipe de tecnologia, né, ou das equipes, efetivamente, com o uso de RPA e também de inteligência artificial. Afinal de contas, a IA está aí para isso, né, pessoal? Bom dia, Gladys. Bom dia, Daniel, Edgar. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia. E a gente vai falar, né? Parece que a gente está batendo numa mesma tecla, né? Mas é que o Daniel e o Edgar aí são especialistas no assunto e é um tema que a gente tem acompanhado no mercado. O uso da automação já não é mais uma vantagem competitiva, né? Está virando uma necessidade de sobrevivência para muitos negócios. E a partir de 2022, a gente teve aí a estreia, né, o lançamento aí, na verdade já existia, mas foi popularizou, né, o ChatGPT principalmente, mas a IA num contexto geral. E hoje a gente tem, de uma maneira bem acelerada, o Daniel vai falar um pouquinho para a gente, essa junção, né, da automação com a inteligência artificial, que tem feito a diferença em muitos negócios, em muitas empresas. E a gente identifica, principalmente a equipe do Daniel, que está aí no dia a dia implementando essas ferramentas nas empresas, tem identificado ainda muitas dúvidas, muitos receios com relação à implementação, com relação a como implementar isso em infraestruturas já existentes, qual é o custo, né, o investimento de tudo isso, não só da implementação, mas também da manutenção dessas ferramentas, e também existe uma preocupação ainda muito grande sobre a interação dessas ferramentas de IA com a força de trabalho humana, né? Será que realmente vai existir uma substituição? Vai existir uma redução de equipes? São muitas dúvidas e conforme essas ferramentas estão sendo a cada dia mais inseridas no mercado e atualizadas, essas dúvidas e esses receios têm aumentado na mesma proporção. E é para isso que a gente traz o Daniel e o Edgar aqui hoje, né? Para tentar, a cada encontro nosso aqui, tirar um pouco dessas dúvidas que são tantas, mas que a gente sabe que tem muita empresa aí já reconhecendo essa necessidade de implantar, de implementar o uso da automação, mas ainda tem muita dúvida sobre como é isso. Então, Daniel, te convido aí a iniciar, fazer uns comentários iniciais sobre esse contexto, né? Principalmente mais voltado para essa junção que tem sido feita, né, da IA com a automação. Fala um pouquinho para a gente começar, depois eu vou fazer, tem umas perguntas aqui para a Gladys, para o Edgar também, vamos ver se a gente consegue dar alguns exemplos práticos de tudo isso, para que haja um entendimento, né, um pouco mais didático dessas ferramentas que estão aí no mercado, estão sendo tão necessárias e ainda estão causando, né, muito medo em vários empresários. Vamos lá, Daniel. Legal. Bom dia, Ali, Gladys, Edgar. Acho que tema atual novamente, né? Acho que a gente tem grandes desafios hoje em dia, tanto sobre o uso de automações quanto pelo uso de inteligência artificial nas empresas, e a gente tem ajudado aí os nossos clientes a desvendar os mistérios e acelerar essa transformação. Então, acho que o primeiro fato que você falou é importante ressaltar. Então, todo mundo já tem automação hoje em dia, quase todo mundo já tem automação funcionando dentro das empresas, quase todo mundo já tem RPA funcionando dentro das empresas, isso já tem trazido aí resultados bem expressivos. Então, as empresas que ainda não entraram
neste mundo, elas estão perdendo uma vantagem aí competitiva que a concorrência provavelmente já tem. Então, a gente está falando desde empresas que fazem o básico do básico, então aquelas ferramentas de Java, de Python, enfim, ou ferramentas que fazem isso dentro de uma estrutura, escondendo um pouquinho o que realmente está por trás da programação. Essas empresas também, elas estão ajudando, de certa forma, aí, né, do seu jeito, as empresas a aumentarem o grau de produtividade das ações. Então, o tema da automação, né, como a gente já cobriu bastante, tem sido lançado, ele é o tema que já deveria ser realidade nas empresas. Então, quem não está tem que sair correndo atrás disso, e fazer isso funcionar de uma forma com uma escala suficientemente boa. Agora, o outro tema que a gente está trazendo aqui hoje, que é extremamente importante, é potencializar essas ações e não só as ações de automação com inteligência artificial. Então, a gente está vivendo um momento único na história, um momento onde a gente está vendo o crescimento absurdo da inteligência artificial, como isso tem crescido e qual é o potencial que isso tem de mudar o trabalho. Então, quando a gente vê os eventos do último ano, etc., não estou nem falando de evento da Tática, evento brasileiro, evento internacional, aí de grandes empresas de tecnologia. E essas empresas que estão trabalhando na inteligência artificial e estão dentro desse ecossistema, eles lançam várias apresentações dizendo o futuro do trabalho. E o que quer dizer o futuro do trabalho? Quer dizer que da forma que a gente está vendo hoje em dia o crescimento da inteligência artificial, ela vai mudar a forma que o trabalho existe para diversas profissões. A gente tem várias estatísticas, vários estudos dizendo o quanto que isso vai mudar. Não necessariamente vai servir para substituir, mas vai servir para potencializar, e as empresas e as pessoas que não utilizarem inteligência artificial vão ser substituídas por empresas e pessoas que utilizam inteligência artificial. Então, um exemplo bastante básico aí do estudo que foi feito. O pessoal pegou todas as profissões que existem e começou a verificar o percentual das tarefas que fazem parte do dia a dia que são substituídas ou potencializadas por inteligência artificial. Quando a gente vê isso passando no tempo, a gente vai percebendo que o número está mudando rápido no caminho de que a inteligência artificial ela passa a fazer coisas que não faziam. Mas a gente já vê profissões diversas que 80% das atividades são substituídas ou potencializadas por inteligência artificial. Então isso vai mudar a forma de trabalhar, essas pessoas, possivelmente parte delas vão se recolocar. Então a gente tem que olhar com muita atenção, como pessoas e como empresas, como é que eu vou usar uma tecnologia dessa potência toda, porque ela vai mudar a forma de como eu trabalho. Maravilha. O Ale, eu coloquei no mundo porque a gente está tendo alguma interferência, não sei se é... Não, acho que não é aqui não, mas não tem problema. Eu vou colocando no mudo aqui. Inclusive, Daniel, a gente também tem uma questão aí nesse tema de automação e esses receios de substituição e também receios de custo, né, de investimento com as empresas de menor porte, né? Percebe-se aí uma segregação e como as empresas de menor porte ainda se acham incapacitadas de utilizar, porque tem uma visão justamente muito maximizada sobre tanto o custo que isso vai ter, quanto o quanto isso vai substituir suas equipes, né? Se a gente for pensar em empresas de menor porte, a gente pensa em equipes, em força de trabalho, com equipes menores, e aí o receio de tudo isso aumenta, né? Então, eu sei que o Edgar tem uma experiência aí já, né, de atender empresas pequenas e tem até alguns cases que ele pode colocar para a gente em matéria de dar o exemplo mesmo, né? Queria que você colocasse um pouquinho essa questão, Edgar, das empresas de menor porte, o que você diria, né? Qual é porque eu acho que uma empresa de porte menor, ela muitas vezes tende a ganhar até mais em proporção do que uma empresa
de maior porte, né? Como é que você consegue colocar? Tenta dar um exemplo em números aí, em ganhos de horas, em como que as equipes podem ganhar horas de produção e separar essas horas para atividades mais complexas, para análises, para estatísticas, né, que possam gerar ganhos aí para a empresa. Tá, mudou de lugar. Obrigado. Agora está ouvindo? Sim. Bom, vamos por partes, então. O dado básico, o padrão de um robô, é uma produtividade de 5 para 1. Ou seja, uma atividade que vai levar cerca de 5 horas para uma pessoa executar, o robô consegue fazer em uma. Esse é o dado inicial que a gente tem. Dependendo do caso, pode ser até um pouco mais, se for uma tarefa um pouquinho mais complexa de robotizar um pouco menos, mas independente disso, o ganho é significativo. Mesmo que seja uma substituição um pouco menor, 2 para 1, até 1 para 1, no pior dos casos, vai liberar o analista da empresa para estar fazendo alguma atividade mais complexa. Esse é o primeiro número para ganho. Então, imagina que você tem uma atividade diária. Todo dia o analista passa 1 hora fazendo alguma coisa ali, por exemplo, alguma tarefa do financeiro, que é um exemplo muito comum. Ele tem que fazer uma baixa de título financeiro e todo dia de manhã, a primeira atividade dele, ele gasta 1 hora nisso. Independente se o robô vai fazer isso 5 vezes mais rápido, 4 vezes mais rápido, 10, que seja, o analista está ganhando 1 hora ali para fazer alguma atividade mais complexa, para analisar algum caso dessa atividade dele que houve algum problema e realmente precisa de uma intervenção. Então, ele tem um pouco mais de tempo e disponibilidade para fazer esse tipo de atividade. Tá? Isso é muito importante em empresas menores, que nem vocês comentaram. Empresas menores tendem a ter equipes menores, muitas vezes um único analista fazendo toda a atividade de um setor, então esse analista acaba ficando sobrecarregado. Parte de financeiro, parte contábil, parte de conciliação, ele tem muitas demandas ao longo do dia. Então, com um robô fazendo algumas dessas atividades, ele vai ter mais tempo e disponibilidade para estar atento àquilo que realmente necessita. Tarefas de maior valor agregado, que vão precisar fazer uma análise mais profunda, ele vai poder criar alguma outra coisa, enfim. Tá? Eu citei o exemplo de financeiro, mas toda empresa, independente do porte, mesmo as menores empresas têm tarefas de conciliação, seja conciliação financeira, conciliação de vendas, envolvendo venda com cartão, venda com outros meios de pagamento, fazer essa conciliação com o banco. Toda empresa tem conciliação contábil, então também é um ganho potencial muito grande. Já vimos casos de empresas para emitir boletos, emitir os boletos dos clientes também. É uma atividade tediosa, de um baixo valor agregado para o trabalho do analista, apesar de ser importante, que é a atividade que vai fazer a cobrança do cliente. Mas é uma atividade que normalmente toma tempo de um analista. Tá? Já vimos também, deixa eu lembrar algum outro exemplo assim, de imediato, além dos que eu já listei aqui, conciliação, financeiro, atualização de base de dados de estoques também é muito frequente também, mesmo nas empresas menores. Outro trabalho também muito repetitivo, que envolve muito tempo e que pode liberar o analista para estar trabalhando com outras atividades. Legal que você estava falando aí, Edgar, eu fiquei lembrando, tem um aspecto bem importante também, que eu acho que é legal comentar, até porque eu já fiz em trabalhos pontuais esse trabalho de conciliação, e foi numa época em que a gente não tinha e-mail, WhatsApp, tudo piscando ao mesmo tempo, né? Então, imagino que a precisão das informações seja um ganho bem potencializado também, né? Porque você precisa ter muito foco para fazer esse tipo de trabalho, né? Hoje, com todas as interferências que a gente tem no dia a dia, fica ainda
muito mais vulnerável a gente cometer aí um erro num trabalho desse. Estou citando esse exemplo porque é um trabalho que eu já fiz, né? E eu sei que exige muita concentração. E aí eu vou pedir para a Gladys agora, então, para pegar esse gancho, Gladys. Você está sempre nos trabalhos aí muito dinâmicos, né? Principalmente de relacionamento com empresas, com pessoas. Como é que você enxerga tudo isso funcionando no dia a dia? Essa interação entre humanos e máquinas no ambiente de trabalho. Você tem alguma percepção aí sobre isso para passar para a gente? Acho que a gente tem várias percepções, né, Ale? Mas, na verdade, é bem como o Daniel comentou e como o Edgar comentou, né? As ferramentas, elas estão ali justamente para potencializar, de fato, a atividade humana. É claro que a gente ganha uma escalabilidade em termos de celeridade, tempo, e a gente gosta muito de falar sobre retorno sobre investimento, que é o tal do ROI, né? E onde que aplica isso, como aplica isso, e etc. Então, a percepção que eu tenho é que, embora muitas organizações já estejam efetivamente muito alinhadas com a tecnologia, principalmente o RPA, sem o uso dessas novas ou disruptivas tecnologias de LLM, né, que é ChatGPT, Gemini, etc., o RPA já se faz presente há bastante tempo nas organizações, porque foi uma descoberta e, por óbvio, né, foi algo bastante disruptivo à época, e hoje a gente vem consolidando cada vez mais a tecnologia numa crescente. Agora, tem um ponto importante que eu percebi para algumas empresas que são empresas consolidadas, empresas efetivamente que faturam acima de bi, mas que, por algum motivo, ainda não entenderam que o processo da transformação digital não é só simplesmente input de ferramentas como o Teams ou um RPA por si só, né, dentro de uma atividade. Existe uma jornada para ser completada aqui, né, para ser realizada, vamos chamar. Isso é muito importante em termos de análise de processo. Então, o que eu percebo? Por exemplo, uma coisa que esses dias eu estava conversando e eu achei super surpreendente por conta da falta de visão. Ainda existem organizações que não têm, por exemplo, uma omnicanalidade, que a gente chama de omnichannel, que é usar todas as plataformas digitais e as plataformas não digitais, vamos chamar assim, né? As formas antigas de vendas e de comunicação com o cliente, experiência do cliente, para, por exemplo, para potencializar vendas. O RPA hoje, ele já é um produto muito consolidado que potencialmente poderia contribuir para essa jornada da omnicanalidade, omnichannel que a gente fala. E trazer, de fato, a eficiência que a gente tem buscado, né? A eficiência, de fato. Se você hoje é um analista de contas a receber, um analista de contas a pagar, um analista financeiro, o que o analista deveria fazer, gente? Analisar pontos de divergência, pontos de discrepância, criar inovação, criar processos, ajudar na condução daquele processo do qual ele efetivamente foi imputado a responsabilidade. Então, o que eu vejo, sabe, Ale, Edgar, Hash, que ainda existe grandes companhias que não estão se preparando para esse movimento que outrora já está antigo. Ou seja, já é um negócio que deveria estar numa pauta de conselho, numa pauta com o diretor de inovação, de tecnologia, não sei. E eles acabam perdendo muito tempo discutindo se vão ou não vão efetivamente entrar nesse ecossistema de inovação, sendo que, na verdade, a decisão na conversa deveria ser: e aí, qual tecnologia a gente vai aplicar? Ou qual ferramenta a gente vai utilizar para acelerar o nosso processo de vendas, para acelerar a nossa experiência com o cliente, para melhorar os nossos, como o Edgar citou, né, os nossos fluxos e processos relacionados a contas a pagar, contas a receber. Quem a gente vai escolher para ser o nosso parceiro para esse tipo de coisa? Então, ainda temos empresas buscando ou nem pensando ainda nesse processo de transformação digital, ainda mais, quiçá, pensando na eficiência de equipes com inteligência artificial. Infelizmente, é uma realidade não só no Brasil, mas também uma realidade fora do Brasil.
Existe muita tecnologia, muita coisa forte, mas isso ainda está concentrado principalmente nas pequenas e médias empresas, que ainda não entenderam a importância e a potência que existe dentro de tecnologias. E que investimento, ele é necessário, gente. Não tem o que fazer, né? Mas é preciso, de fato, pensar numa forma mais criativa, inclusive, de se aplicar esse tipo de processo nas organizações. Ou seja, resumindo aqui, ainda há muito que se fazer em termos de tecnologia e inovação, principalmente para as pequenas, médias ali empresas. Perfeito, Clara. Ainda existe muita resistência, né, quanto a isso, e eu até queria aproveitar e perguntar isso para o Daniel. A gente está falando muito, assim, em implementação, e como a Gladys comentou, já tem muita empresa que, tipo, tá bom, eu tenho que entrar nessa era digital, eu vou comprar essa ferramenta aqui e vou implementar. A gente sabe que não é só isso, né? Daniel deve enfrentar isso no dia a dia do teu trabalho, Daniel. Não só na implementação, mas qual que é o nível de dificuldade do uso efetivo da ferramenta pelo cliente, pela empresa que te procura? Esse é um ponto crítico, né, eu diria, Ali. A gente está falando do uso correto dos investimentos, das ferramentas e etc. Então, eu lembro de ter uma reunião aí com o pessoal de ERPs, né? Então, implementação de sistemas. E aí, há muitos anos atrás, uns 15 anos atrás, eu lembro que me passaram essa estatística, uma estatística que não costuma aparecer muito nas propagandas por motivos óbvios, mas 50% das implementações de ERP dentro do mercado empresarial, pelo menos lá atrás, né, quando eu vi a estatística, não davam certo e as empresas voltavam atrás. Então, a gente está falando literalmente da implementação tecnológica mais importante que uma empresa tem. Então, não é um sistema secundário, não é algo que vai ajudar a empresa a funcionar. É literalmente o coração da empresa e como ela vai trabalhar como um todo, né, ao redor de um sistema. E mesmo assim, mais de metade delas não dá certo. Então, quando a gente muda do ambiente, vai falar sobre uma ferramenta que ela vai aumentar a produtividade, ela vai melhorar o resultado financeiro, mas ela nem sempre é um projeto que vai envolver a empresa toda, é uma iniciativa que começa de uma forma local, com um grupo de pessoas muito específico, às vezes de tecnologia, às vezes de uma área que tem uma dor maior. Então, a chance de eu começar uma iniciativa dessa de uma forma desorganizada e me perder é muito grande. Então, de repente, o patrocinador do projeto já trocou de emprego, às vezes até usa isso como um trampolim também para se vender para outros locais. Então, né, quando eu faço uma iniciativa, seja lá qual ela for, tecnológica um pouco menor, que não é algo que está envolvendo o presidente da empresa, diretor e etc., que a empresa inteira faz parte disso, você fica na mão de poucas pessoas e nem sempre as pessoas que têm a decisão a tomar, nem sempre a pessoa que tem o poder, aí você vai ter um desalinhamento entre as pessoas que estão fazendo e as pessoas que estão, entre aspas, aí, mandando dentro da empresa. Então, a chance disso tudo dar errado, porque eu estou desorganizado, porque eu estou pensando talvez muito limitado na minha própria capacidade como funcionário da empresa, nas horas vagas do que eu faço no dia a dia, fazer uma implementação tecnológica, a coisa tende a não funcionar. Então, você ter o máximo possível de robustez, seja lá em qual iniciativa que você estiver implementando, se é RPA, se é inteligência artificial, se é literalmente qualquer coisa, né, é importante trazer para junto de vocês pessoas que tenham, né, a experiência em fazer isso acontecer. Porque às vezes você começa na melhor das intenções do mundo, porque sabe que é importante, né, e termina sendo um fracasso, porque não vai para frente, porque alguém deu uma canetada na hora errada, porque não sentiu a firmeza que deveria. Exatamente. E ao procurar a implementação, né, Daniel, a gente bate nessa tecla também, a importância de você procurar pessoas com experiência. Vamos falar agora da implementação de uma empresa de médio porte, que já tem uma infraestrutura e talvez até alguma ferramenta isolada já de RPA, alguma coisa andando. Eu quero transformar, eu quero
mudar algum processo da minha empresa. Você sempre fala muito em combinar tecnologias, né, para ter um ganho mais eficiente, mas eu tenho já uma infraestrutura e eu não quero trocar tudo, porque isso vai me gerar um custo elevadíssimo que talvez eu prefira ficar como eu estou, né? Vamos pensar que vocês precisem fazer todo um estudo. E se eu sou uma empresa que estou procurando uma equipe para implementar, eu imagino que eu preciso que essa equipe estude toda a minha infraestrutura atual para saber qual a melhor maneira de colocar, se tem como a gente adaptar tudo isso, né? Fala um pouquinho, Edgar, do trabalho, você que está mais em campo fazendo isso, como é que vocês analisam toda essa forma? Porque eu acredito que aqui de fora, né, olhando depoimentos e lendo notícias, eu acho que isso é uma coisa que acontece muito, né? A Gladys comentou de empresas que implantam, ou foi o Daniel que comentou, né? E de repente não dá certo, tá? Joguei no lixo o dinheiro que eu investi e vou voltar ao que era. O que é um tiro no pé também, porque a gente sabe que a transformação digital só está evoluindo e uma hora eu vou ser obrigada a dar continuidade no meu negócio, se eu quiser, eu tenho que implantar. E como que a gente consegue fazer com que as empresas entendam a importância de procurar especialistas que realmente não sejam aquela equipe inexperiente que vai chegar lá e vai te dar uma solução provisória que não vai se manter com o tempo, né? Vamos falar um pouquinho disso agora. Sim. Bom, a primeira coisa que é importante dizer é que a robotização ela é bem flexível, ela se adapta a praticamente qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de ERP existente, então não existe uma restrição quanto a isso, tá? No caso da inexperiência, é importante a gente demonstrar os cases que nós já temos, mostrar resultados, até para demonstrar para a empresa e para a equipe os ganhos que eles vão ter, tá? Eventualmente pode, que nem a gente já estava comentando, pode ter algum receio, mas normalmente depois de uma implementação bem feita, o pessoal normalmente fica bem satisfeito, tá? O mapeamento de processos da empresa e da atividade também é fundamental, tá? Esse é um passo crítico, inclusive, que a gente dá bastante atenção a isso, para ter isso bem mapeado, bem definido, e fazer a implementação correta da robotização, tá? Por exemplo, tem um processo, vamos imaginar que aconteça um mapeamento ruim disso, o processo não está claro, não era exatamente aquilo, aquela situação, acaba começando torto, realmente não vai dar certo. Então, a gente dá bastante atenção nesse tipo de situação, para que ele comece correto, tenha todo um desenvolvimento adequado e chegue no resultado que a equipe está procurando. E para eles poderem reconhecer o valor daquilo, como uma ferramenta que vai auxiliar no dia a dia, que eles vão ganhar tempo, e não necessariamente só o senso comum de que a tecnologia vai substituir os funcionários, então é melhor nem colocar, ou então isso daqui vai atrapalhar. Fica aquela, que nem comentou, fica aquela coisa o pessoal já fica preso em implementações mal feitas e acaba tendo um certo receio. Então é assim que a gente tem trabalhado. É legal que existe todo um caminho, né? Eu lembrei daquele ditado popular agora, né? Tudo que começa errado não tem como dar certo, né? É mais ou menos isso com a automação também. A gente está começando a caminhar aqui para o nosso final. Eu vou deixar uma questão aqui para vocês debaterem, a gente fazer aquela conversa entre vocês final aqui, porque a gente falou então agora do momento da implementação, né? Na hora que a empresa busca os especialistas para uma solução de automação e agora com IA envolvida, né? Vamos tentar focar nessa junção da automação com inteligência artificial. E eu queria que vocês deixassem agora um debate final aí, o Edgar e o Daniel, com as questões mais técnicas, a Gladys com as questões mais ambiente de trabalho, comportamental, o que ela anda percebendo por aí. Mas eu perguntaria quais são agora os maiores desafios
na manutenção dessas ferramentas, porque a gente também tem aquelas empresas que estão no nível intermediário, né? Elas implementaram ali alguma coisa, mas elas realmente perceberam o ganho disso e querem integrar os seus processos em outras ferramentas, né? Isso a gente tem aí chamado de manutenção das ferramentas, que é tanto manutenção financeira, né? Porque existe o investimento de manutenção, a manutenção técnica de tudo isso, as atualizações aí de acordo com as mudanças, e a gente também tem uma chamada manutenção humana de quem está gerindo essas ferramentas também, né? Que precisa ter esse acompanhamento, como o Edgar comentou. Se já tiver uma resistência aí no uso da ferramenta, já é um passo aí para não dar certo a implementação e todo esse uso contínuo, né? Então, o que vocês deixariam aí de recado também para as empresas que já têm esse start na automação, mas que buscam, tipo, eu quero fazer dar certo, né? O que vocês têm para comentar sobre isso? Ali, acho que essa é uma questão importante e a gente está vendo muitas empresas aí próximas, né, que nós conhecemos, tendo problemas nessa origem para manter uma iniciativa. Então a gente sabe que as pessoas que estão ligadas às iniciativas tecnológicas, elas têm uma exposição grande e ela acaba tendo uma tendência de turnover, aí de troca de emprego, troca de posição. E aí você tem uma pessoa que está cuidando de tudo isso e ela foi embora. Ela foi para outro lugar, ela passou na mão de uma pessoa que estava abaixo dela, ou não passou para ninguém, vai chegar uma pessoa nova, que veio também de outra empresa, pegar algo totalmente diferente do que ele fazia lá e tentar seguir em frente. Então, uma tendência comum que tem acontecido, e são pessoas, é natural que isso aconteça com pessoas. A pessoa tem uma lição aprendida na empresa número 1, que quando ela vai na empresa número 2 e tinha uma outra lição aprendida que funcionava, ela vai tentar colocar a solução que ela tinha na empresa 1 dentro da empresa 2 e ir alterando e vendo defeitos, né, no que a pessoa anterior tinha feito. Então, se a gente começa a ter uma troca de pessoas cuidando disso, né, e o poder, aí, entre aspas, centralizada na mão dessas pessoas, você tende a ir jogando fora periodicamente todo o avanço que você fez. Por quê? Porque está faltando uma organização interna sobre o assunto. Então você tem aí o pessoal, realmente os tomadores de decisão, tem que evitar centralizar na mão de uma pessoa só, num grupo pequeno de pessoas, e começar a ter esse conhecimento como empresa. Então você não pode ser refém do seu líder de tecnologia, do seu líder de qual área que seja, a ponto, e eu digo isso por experiência própria, de conhecer a histórico de diferentes clientes no Brasil. Então, existe uma tendência da pessoa que cuida da tecnologia, ela acaba ganhando um poder tão grande que às vezes o sistema da empresa foi feito por ela. Então, você começa a ter uma série de ajustes ali, que a empresa vai seguir para sempre na cabeça dessa pessoa, né? E essa pessoa nem sempre ela vai estar atualizada, né? E a gente está vivendo uma era onde muita coisa mudou, muitas práticas de tecnologia se alteraram de uma forma muito forte. Então as empresas têm que tomar esse cuidado, e a Gladys, melhor do que ninguém, vai poder falar aqui, que conhece muito de governança e etc., todo esse assunto, da importância que as empresas têm de consolidar esse conhecimento e perpetuar. Então, isso está acontecendo. Eu estou vendo empresas perdendo iniciativas, troca de pessoas, que a pessoa chega com a ideia de revolucionar o negócio, que não era um negócio que precisava de uma revolução. Ela precisava de uma continuidade, ela precisava de uma estabilidade, ela precisava de pequenas melhorias com o tempo para fazer a coisa acontecer. Então, acho que essa é a provocação e a preocupação que eu lanço para as empresas, tomar um cuidado muito grande em relação a isso. Excelente, Daniel, a sua colocação, acho que é isso, né? Mais do que a gente implementar tecnologia e inovação, é a gente ter um mapeamento do que já existe e o que pode ser feito com o que já existe. E essa é uma prática muito interessante, porque as grandes companhias de tecnologia normalmente fazem o quê? Empurram soluções tecnológicas que, por vezes, não fazem o menor sentido ou que não vão ter
um fit cultural com aquela organização, não vão ter uma continuidade, né, de projeto. Isso faz parte, inclusive, da maturidade e do estágio daquela pessoa que está conduzindo projetos dessa natureza, com inteligência artificial ou não, não importa. Então, isso que você comentou é muito importante e relevante, porque a gente está falando aqui de um capítulo que é eficiência das equipes com IA. Perfeito. Ótimo. Isso é excelente. Agora, na prática, como é que vai funcionar isso quando eu, de fato, implementar um software ou começar a colocar uma coxa de retalho de softwares e tecnologias que, por vezes, não funcionam? Será que vai trazer a eficiência que eu quero, efetivamente? Será que vai trazer o resultado? Então, parte desse Trend Labs, além de falar de tecnologia, além de falar de IA e trazer a eficiência que foi destacada pelo Edgar, é também a gente pensar de forma eficiente. Ou seja, nós pensávamos de forma eficiente. Como é que a gente, como empresa de consultoria ou empresa de tecnologia, a gente também ajuda os nossos clientes a entender a melhor tecnologia para encaixar dentro do estágio de maturidade de cada profissional. Exemplo, tem equipes que não estão preparadas para trabalhar com Agile, por exemplo, ou a metodologias Scrum, ou metodologias Kanban. Por quê? Porque não conhecem, porque não tiveram uma imersão nisso, não treinaram, enfim. A mesma coisa quando a gente se fala de tecnologia. Será que a empresa está madura para receber um RPA ou uma IA? E aqui não é uma crítica, gente, é mais uma reflexão, uma provocação. Por quê? À medida que a gente vai implementando e amadurecendo o processo nas organizações, a gente também quer aprender e amadurecer o nosso processo de tecnologia para aplicação de RPA, de IA, etc. e tal. E tomar muito cuidado, só para finalizar a minha fala, porque, de novo, a mesma coisa aconteceu por vários anos, e todas as empresas fazem isso. Sou especialista em SG, sou especialista em A, sou especialista em governança, sou especialista nisso. Tá, então me mostra os credenciais, me mostra o que você fez, me mostra os resultados. E aí, só realmente para finalizar, uma vez uma profissional muito, muito querida, muito amiga, ela falou o seguinte: ao invés de você materializar os seus resultados somente na fala, apresenta números, apresenta fatos e dados, porque isso realmente vai materializar. Então, apesar de todo mundo falar que hoje é especialista em inteligência artificial ou RPA, apresenta fatos e dados para dizer que, olha, realmente eu fiz projetos dessa natureza e realmente deu resultado. E é isso, gente. Espero ter contribuído aí com vocês. Essa é uma barreira que os profissionais da área enfrentam, né, Daniel? Não só na tecnologia, na verdade, né? A Gladys também deve enfrentar isso. A cada ferramenta lançada, não só tecnológica, mas vamos falar de tantos métodos administrativos e de gestão que a gente vê surgir por aí, né? É muito contraditório isso, né? A gente começa a ter especialistas em tudo, mas a resistência é na mesma proporção, né? Então, imagino que essa seja uma grande dificuldade também, né? Inclusive, naquilo que o Daniel colocou, né? Sobre o turnover nas empresas, por isso a importância de você ter talvez uma pessoa, né, uma equipe terceira que esteja acompanhando, né, Daniel? Imagino que vocês fazem isso em vários clientes de vocês, né? Porque aí, independente de quem passe internamente pela empresa, a gente tem o suporte de uma equipe externa que vai estar ali indicando e dando, né, o caminho das pedras para a pessoa nova, e talvez até não no sentido, como a Gladys falou, de crítica, mas no sentido de conduzir um pouco esse comportamento que vem, às vezes, do ego humano, né, de querer chegar e fazer do seu jeito, sem analisar a empresa e tal. Como o Daniel falou, isso é normal, né? Existem certos comportamentos que a gente precisa trabalhar nas empresas porque são normais do ser humano, né? Mas eu vejo a importância de uma equipe terceirizada vendo isso de fora, né? Principalmente em relação à tecnologia,
que está mudando aí a cada dia, a cada semana, né? Edgar, quer colocar mais um pouquinho da tua experiência para a gente, para finalizar? Complementando o que você falou, né, de ter uma equipe externa, é importante, sim, esse acompanhamento. A maioria das empresas não tem como core do negócio a tecnologia. Por isso que é fundamental alguém que compreenda bem do assunto e domine isso para ajudar nesse processo e conduzir, para que essa implementação seja bem feita, seja feita de uma maneira consistente e as empresas tenham um retorno efetivo, tá? E não enxerguem apenas como uma substituição, enfim, mas não, como algo de valor e que está ali para ajudar e para colaborar no resultado do dia a dia. Perfeito. Acho que essa é uma grande vantagem, né? A equipe do Daniel, a gente vem acompanhando aí. Vocês estão todo dia se atualizando das mudanças. Eu acho que é bem importante, como o Daniel falou, né? A gente tem uma pessoa e, de repente, essa pessoa está a par de tudo e larga o barco, né? Então, é legal essa equipe. Inclusive, já vou deixar, né, aquele recadinho de sempre, que essa live vai ficar gravada e vai ter os contatos lá do Daniel e do Edgar, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, e inclusive procurar, né, Daniel, você, a tua equipe, para fazer um estudo, uma avaliação, né, sem compromisso de como está a situação atual da minha empresa. Se eu tivesse uma empresa, eu já ia chamar vocês. Como é que está a minha situação hoje? Vamos tirar uma foto da empresa, é isso que vocês fazem, né? Vamos tirar uma foto hoje da empresa, vamos analisar e vamos trazer aqui um plano de como a gente pode automatizar algum processo ou vários processos e fazer isso dar certo. Isso é o mais importante, né, do que a gente falou hoje. Eu acho que não é só a gente pensar que está numa era de transformação digital e precisa digitalizar algum processo na empresa. Não é só isso, né? A gente precisa ter um plano de sucesso aí para poder manter tudo isso. Então, acho que alguém quer fazer mais um comentário, senão a gente pode finalizar a conversa de hoje. Não, eu queria só finalizar também, na verdade, acrescentar uma questão importante que a gente até pode pensar para os próximos Táticas Trend Labs, que é as organizações que já estão teoricamente maduras, elas já têm aí o processo ou no CSC ou em determinadas áreas mais críticas, a próprio processo de RPA. Mas aí a ideia é entender o seguinte: eu tenho esse processo, eu tenho todo esse mapeamento, né? Eu tenho meu processo bem azeitado, mas e os riscos? Será que a gente também está mapeando os nossos riscos, né? E a tecnologia e inovação está aí para isso também, né? Para ajudar a gente a ter um panorama de tudo que é importante dentro da organização que possa ser automatizado, que possa ser implementado uma ferramenta com uso de inteligência artificial, programação e assim por diante. Mas a gente também tem os riscos. Então, fica aí a provocação para a gente também... foi até um artigo que eu escrevi ontem, pensando nisso, sabe? A gente tem tanta oportunidade, tanta coisa, só que a gente, da mesma forma que a gente tem um caminhão de tecnologia vindo à nossa direção, a gente também tem um caminhão de riscos que a gente não está observando e não está sendo célere para fazer a lição de casa e colocar isso dentro do nosso painel de verificação, a vulgo matriz de risco, né? Então, é importante que a gente trate também esse assunto para proteção e mitigação de potenciais riscos e, mais do que isso, né, mais provocativo ainda, usar a tecnologia e a IA para fazer análise de risco preditivo. Ou seja, isso vai muito além de empresas que já estão maduras, efetivamente, né? Então, é uma provocação aí para a gente pensar no próximo Tática Trend Labs. Perfeito. Inclusive, a gente pode deixar o link desse teu artigo na gravação do YouTube também, como a gente deixa os contatos, o link do blog do Daniel, que fala sobre tecnologia também. Vai estar tudo lá para vocês, então. Bora lá, gente. Excelente dia para vocês, uma ótima semana e vamos com tudo. Para vocês também. Valeu. Tchau, tchau.